Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por estarmos novamente aqui para darmos continuidade a mais um estudo sobre escatologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema arrebatamento. É um prazer ter você como nosso telespectador. Bem-vindos ao canal Lições de Resposta. O vídeo de hoje está começando agora. Ok, queridos, já estamos de volta e nós já vamos entrar aqui no texto que fala sobre o arrebatamento. O texto bíblico é o texto clássico onde se é utilizado para falar a respeito deste assunto. Como nós não queremos ser diferentes dos demais, nós também vamos usar o mesmo texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto no qual nós acabamos de ler, ele fala sim do arrebatamento. O arrebatamento é algo que vai ocorrer somente para a igreja fiel ao Senhor. Existe aí uma complexidade entre os assuntos vinda do Senhor pela primeira vez e também a segunda vinda. Então, devido aos textos eles estarem embaralhados, não estão escritos em uma ordem cronológica, como nós possamos entender lendo de maneira gradativa, certo? Em sequência, é muito difícil de se entender, porque os textos, eles estão ali, ora fala da primeira vinda, ora fala da segunda vinda. Muito bem, então a palavra arrebatamento, a palavra grega arprazo, ela quer dizer tomar com ímpeto, tomar com força rapidamente. É um raptus. Então, o arrebatamento, ele é algo que é realmente verdadeiro, ele vai acontecer. Mas quando este arrebatamento será? Ninguém sabe a hora e o dia. Porém, como Jesus nos deixou pistas, e ele disse que assim, quando nós olharmos a figueira, quando seus ramos se tornam teno, saber que está próximo o verão. Então Jesus fala que a série de acontecimentos que abrangirão todo esse tempo no qual nós estamos vivendo, nós os chamamos de princípio das dores, porque existe aí já rumores de guerra, existem falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, a iniquidade aumentando a cada dia mais, o sentido da vida já não mais tem valor para ninguém, as pessoas matam, os homicídios estão aumentando a cada dia e o valor da vida está quase zero, até mesmo as pestes que estão também alastrando o nosso sistema mundial. Então nós vemos que existem várias situações as quais nos fazem acreditar que estamos vivendo o princípio das dores. Quando finalizar o princípio das dores, então será aí um tempo em que o Senhor Jesus ele voltará para então dar cumprimento à promessa que ele fez de arrebatamento, certo? Então nós podemos então aqui usar o texto já, então um texto que fala das 10 virgens em Mateus 25, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes tomaram consigo em suas lâmpadas o azeite, já as loucas não levaram azeite em suas lâmpadas. Isto se refere aí a uma vida com Deus, uma vida que tem o Espírito Santo, isto é, uma vida de santidade. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o penhor, certo? Da nossa salvação, nós estamos selados nele. Então há sim uma marca, e esta marca na vida do cristão chama-se o Espírito Santo.
o arrebatamento, para que serve o arrebatamento? O arrebatamento ele vai servir para dar livramento, certo? É simplesmente uma promessa dada por Jesus, certo? O Jesus sendo o noivo e a igreja a noiva. Então, em uma ilustração que Jesus utilizou ainda na parábola, Jesus fala que ele virá e é necessário achar-se preparado. Então, o Senhor se apropria da parábola para fazer com que nós venhamos ter, por exemplo, que na comunidade judaica, para que o noivo ele pudesse então obter uma noiva, era necessário que ele fosse até a casa da noiva, juntamente ali com os pais da noiva, se reunia com os pais da noiva, já com um contrato em mãos, para que então ele pudesse fazer ali uma proposta de casamento e no tempo determinado ele voltaria, certo? Então, quando estava tudo acordado, quando já estava tudo certo ali no contrato e o noivo ele falava para a noiva: vou preparar lugar. Então, o Senhor Jesus, ele foi preparar o lugar, certo? Então, ele virá em tempo em que a noiva talvez até não espera a comunidade judaica. Eles tinham ali em torno de 2 anos para se preparar e voltar para levar a sua esposa, também com um dote bem significativo que representasse o real valor daquela mulher, daquela esposa. Então, da mesma maneira como a comunidade judaica, eles têm ali o contrato assinado para que o noivo volte em determinado momento para levar a sua esposa, Jesus também assinou um contrato na cruz do Calvário dizendo que estava consumado e ele voltaria e no seu último momento com os discípulos ele disse que iria preparar lugar. Então, aqui o arrebatamento será algo sim real, certo? Nós acreditamos no arrebatamento, nós esperamos pelo arrebatamento, então ele vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na sua, porém na vida daqueles que não creem na palavra de Deus, o arrebatamento não vai acontecer para eles, certo? Inclusive, um determinado jornalista, em uma determinada matéria, certo? De uma emissora de TV famosa, nos Estados Unidos, fazendo uma cobertura, ele falou e disse que os americanos, eles acreditam num arrebatamento. Ele até se referiu ao arrebatamento como uma maluquice, certo? O repórter por nome de Jorge Pontual. Para os Jorges pontuais da vida, o arrebatamento não vai acontecer para eles, mas para nós vai acontecer sim. Nós vamos ler um texto em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51, certo? O texto que fala a respeito do arrebatamento. O arrebatamento, para alguns, ele é secreto, para outros, não, certo? Alguns entendem que o arrebatamento, ele será secreto. Já para outros, ele vai acontecer de forma visível para todas as pessoas. Porém, nós queremos aqui destacar que o arrebatamento será sim secreto. Usando aqui o texto da palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, 51, diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, amados, esta citação, ela nos fala que o arrebatamento, ele será para os filhos de Deus, no caso, os mortos que morreram em Cristo, certo? E lá o texto que nós lemos anteriormente, em 1 Tessalonicenses 4:17, fala que nos encontraremos com ele entre as nuvens. Então, não é visível, certo? Não é um arrebatamento visível, e sim será secreto. Existem aqueles que acreditam que o arrebatamento será durante ou depois da grande tribulação. E, em uma forma de contentamento, eles dizem assim: se eu estiver errado,
pelo menos já estava preparado para passar pela grande tribulação. Ora, ninguém está preparado para passar pela grande tribulação. A questão é que nós não queremos passar pela grande tribulação e é por isso que nós permanecemos no caminho do Senhor, guardamos a palavra de Deus, retemos as promessas firmes do Senhor e estamos assim para que nós não venhamos a passar pelo momento negro da grande tribulação. Jesus disse que a grande tribulação será um período de grande aflição, que nunca houve e nem haverá jamais. Nós podemos ver esse texto em Mateus capítulo 24 e versículo 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Muito bem, então esta é uma promessa que vai acontecer a grande tribulação. Porém, esta parte desta promessa é simplesmente para aqueles que forem rebeldes e desobedientes à palavra de Deus. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, diz assim: E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11: E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, este texto ele se refere com certeza à grande tribulação para os infiéis, para os incrédulos, aqueles que não creem na palavra de Deus. Este período será justamente Deus derramando a sua ira na vida daqueles que não creram no Senhor. E então o texto fala, claro, que Deus lhes enviará a operação do erro, porque não creram na verdade para se salvarem, mas sim creram na mentira. Então a igreja ela não passará pela grande tribulação. Quando terminar o princípio de dores, então vai ser revelado o iníquo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o arrebatamento ele vai acontecer assim que o líder máximo do mundo ele se revelar. Então, o Senhor Jesus virá arrebatar o seu povo. E nós podemos avaliar mais um texto. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O anticristo, ele será revelado, certo? Mas o arrebatamento, ele acontecerá antes que o anticristo, ele comece a governar. Quando o que o detém for retirado da terra, então ele aparecerá. O Senhor Jesus ainda tem os agentes que detêm o anticristo. Ele está aí, com certeza nós não conhecemos, mas o cenário está preparado, tudo está pronto e o anticristo ele quer se revelar. Porém, a Bíblia diz que existe um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, quando este agente que detém o anticristo ele for retirado, então o anticristo ele se revelará. Acredito que este agente seja o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele entende as profundezas de Deus, ele conhece todas as coisas das dimensões espirituais e o reino das trevas, ele é espiritual. O anticristo, ele é somente um ser possesso pelo espírito do maligno para estar aqui na terra e fazer com que todos venham sofrer sobre os seus comandos, sobre as suas atrocidades. Então, nós podemos entender que o Senhor, ele virá. Quando este anticristo, ele se revelar, o Senhor virá buscar a sua igreja. A promessa está escrita lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz assim:
e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Podemos ler ainda outro texto em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ok, então esta palavra ela foi dita para a igreja de Filadélfia. Alguns expositores bíblicos, eles acreditam que a igreja vai passar sim pela grande tribulação. E a explicação aqui de Apocalipse 3, que Jesus fala para a igreja de Filadélfia que vai livrá-lo da hora da tentação que há de vir sobre todos os homens na terra, eles dizem que simplesmente aqui se referia ao texto histórico lá no ano 64, onde Tito, o imperador que tocou fogo em Roma, perseguia os cristãos, colocou a culpa nos cristãos, se referia a esta data. De maneira nenhuma, certo? O Senhor Jesus ele fala da tentação que há de vir sobre todo o mundo. No caso aí no grego, a palavra mundo, cosmos, ela abrange todo o sistema planetário terreno. Então, o Senhor Jesus, ele promete que irá livrar a sua igreja na hora da tentação que há de vir sobre toda a carne na terra. A igreja estará no arrebatamento. Mas os textos que aqueles que não entendem que a igreja ela terá livramento, eles usam o texto lá de Mateus no capítulo 24 e no versículo 29 e 30 para dizer que a igreja vai passar sim pela grande tribulação. Onde o que diz o texto de Mateus 24 e 29 e 30? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Já podemos sim compreender que este texto, ele já compreende, à luz da Escritura, concordando com o texto em que o Senhor Jesus voltará e desfará o anticristo pelo sopro da sua boca, certo? Então esse texto aqui já se fala assim de uma outra vinda. Desta vez o Senhor Jesus virá. Na primeira vez ele vai arrebatar secretamente e vai levar a igreja, a sua noiva, para passar aí aproximadamente um período, escatologicamente falando, um período de 7 anos. Não é comprovado, mas a escatologia ela diz que seria 7 anos, enquanto a terra estará passando por um processo de 7 anos de grande tribulação. Grande tribulação, aflição que nunca houve nem tampouco haverá depois, jamais, certo? Então aqui o Senhor Jesus ele está voltando com a igreja neste texto. O Senhor Jesus está voltando com a sua igreja, com os seus anjos. Aí sim todos verão a glória do Senhor. E neste tempo o Senhor Jesus vai aí acabar com o reinado do anticristo e vai lançar no lago de fogo. Então o Senhor Jesus vai tomar o governo da terra e vai mostrar para todos esses políticos, para todos os reis, para todos os grandes e poderosos, como é que governa uma terra, e então teremos paz e segurança, porque o Senhor Jesus ele é o governo de paz, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o seu reino será totalmente de paz. Então o Senhor Jesus, neste texto de Mateus 24 e 30, ele voltará para implementar um reino milenar. Aí sim o Senhor Jesus voltará visivelmente aos olhos de todos, ok? Neste tempo, Satanás será preso e o anticristo vai ser lançado no lago de fogo juntamente com a besta, o falso profeta. Ok, amados? Ficou claro? No próximo estudo, nós vamos falar sobre o período da grande tribulação, o que acontecerá na grande tribulação, de acordo com os textos bíblicos escatológicos, ok? Quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, você que não ainda é inscrito, e também compartilhe para que nós possamos, então, adquirir o máximo número de inscritos no canal. Ok, meus amados? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Te aguardo no próximo encontro de escatologia. Amém.